sua Bíblia em Isaías capítulo 40, do versos 27 ao 31. O texto vai dizer assim: Por que dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida ao meu Deus. Não sabes, não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem se fadiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. A Ti a honra, a Ti a glória e o louvor eternamente para sempre, porque o Senhor é bom e é digno. Eu quero Te louvar, Senhor, por cada um que se encontra presente aqui nesta noite, que enfrentou o frio, que teve coragem, Senhor, para estar na Tua presença. Quero Te louvar por todos aqueles que estão nos assistindo através da live, Senhor. Que sejam edificados, fortalecidos, que sejam animados, Senhor, para tempos como os que estamos vivendo. Senhor, que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela possa rasgar o nosso coração, renovar o nosso entendimento, trabalhar na nossa vida, Senhor, para que possamos nos posicionar de acordo com o Teu querer e não de acordo com nossas conveniências ou comodidades, Senhor. Que o Senhor possa nos chacoalhar e nos despertar, para voltarmos o nosso olhar para o que é importante, para aquilo que é necessário para as nossas vidas, e não por aquilo que é confortável e conveniente. Edifica, Senhor, o Teu povo, fortalece, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós viemos falando ao longo do tempo, Isaías capítulo 40 é o capítulo do consolo que Deus vai tratar com o povo de Israel, depois de profetizar juízo sobre as nações e sobre ele. O Senhor vai usar o profeta Isaías também para anunciar que Babilônia viria e tomaria Israel, e tomaria Jerusalém, tomaria o povo de Judá e levaria cativo para a Babilônia. Isso o profeta está profetizando 100 anos antes de acontecer. E 70 anos antes, ou seja, 170 anos antes deles retornarem do cativeiro. E quando a gente para pensar um pouco sobre isso, a gente vê o cuidado de Deus. Porque o povo que estava ouvindo ali nem viria isso acontecer. Mas estava despertando aquele povo para que as gerações que estivessem para vir ouvissem, se despertassem e voltassem para o Senhor. Porque se eles se arrependessem, poderia haver uma mudança de direção, mas não houve. E quando entra o profeta Isaías no capítulo 40, o consolo de Deus não vem fazendo um cafuné, não vem alisando, não vem tratando com carinho, mas Deus vem revelando a sua majestade, o seu governo, a sua soberania, os atributos de Deus. Alguns deles são revelados aqui no capítulo 40, mostrando a sua eternidade, a sua soberania, o seu poder. Mas quando nós chegamos no verso 27, Deus vai tratar daquilo que tem muito a ver comigo e com você: crise. Porque olha só o que diz o verso 22. E tu, por que dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida ao meu Deus. Toda crise a gente reclama. Isso é nosso. A gente gosta de reclamar. A gente gosta de ficar inquieto quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. E isso é muito importante a gente entender. Não é diferente, o povo de Israel também reclama.
Mas é interessante que o povo vai reclamar das mesmas coisas que a gente reclama. Olha o que o povo de Israel vai dizer: o meu caminho está encoberto. Ou seja, Deus não está me vendo. Tem até um hino que saiu uns tempos atrás que eu falei para Simone assim: esse hino aí está errado. A letra do hino clamava assim: olha para mim. Como se Deus não estivesse olhando. Como se Deus não nos visse. Deus sempre nos vê. O outro argumento que o povo de Israel vai dizer, e isso tem muito a ver conosco também, é: a minha causa passa despercebida ao meu Deus. Ou seja, Deus não é justo. Você já ouviu isso? Eu já. Aliás, eu via isso muito na minha casa, com os meus filhos, né? Eles eram pequenos e quando eu falava assim: vai fazer desse jeito, é assim. A primeira coisa que alguém dizia é assim: isso não é justo. Isso não é justo. E eu dizia assim: eu não passo pelo seu crivo de justiça nunca. Vai fazer o que eu mandei e acabou. Porque, imagina você avaliar a justiça de Deus, né? Imagina você sair daqui de baixo e vir para cima com quem diz assim: Senhor, sabe o que o Senhor está fazendo aí? Olha, não está certo. O Senhor não está vendo o que está acontecendo. Essa crise existe desde que o homem pecou. Porque nós achamos que em algum momento Deus não é justo. Que quando alguém nos prejudica, você já vai dizer assim: Senhor, o Senhor não está vendo? Isso está certo, Senhor. Então quem diz assim: Deus tem que resolver todas as picuinhas da nossa vida. E essa crise, a resposta de Deus, como sempre, não é uma resposta, é uma pergunta. E é incrível como você vê, nós já meditamos sobre isso no mesmo capítulo. O Senhor vai denunciar a ignorância do povo, não é? A resposta divina, primeiro ele pergunta, depois a revelação. Mais uma vez, a ignorância do povo é demonstrada revelando a origem da crise. Não conhecer ao Senhor, não sabes. A ignorância do povo em relação a Deus, não ouvir, não estar atento àquilo que Deus fala. Deus tem falado, mas a gente não ouve. Deus tem demonstrado as verdades eternas, mas a gente não conhece. Nós não conhecemos a Deus. Então o problema da crise não tem a ver se ele ouve, ou se ele vê, ou se ele sabe, ou se ele é justo. O problema é que nós não conhecemos a Deus, por isso temos crise. É por isso que nós passamos por dificuldades, nós ficamos angustiados, porque se conhecêssemos a Deus, descansaríamos no Senhor. Aliás, é isso que a palavra de Deus diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Fique tranquilo, descansa no Senhor. Mas o fato de não conhecer, e esse era o problema do povo, o povo não conhecia o seu Deus. Ainda hoje existe gente que não conhece a Deus, não conhece de provar e ver que Ele é bom, não conhece de ter relacionamento. Não estou falando de conhecimento empírico, de conhecimento teológico. Eu estou falando, ou melhor, eu não estou falando de conhecimento teológico, estou falando de conhecimento empírico, de você experienciar, de você provar e ver a bondade e a misericórdia do Senhor, de você ter um relacionamento com Ele, do qual este relacionamento evidencie quem Ele é, de tal forma que você possa descansar no Deus que você conhece. Porque o problema, e Oséias vai falar isso no capítulo 4, verso 6, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Essa é uma das grandes verdades que tem passado gerações e continua acontecendo. Tem gente sendo destruída porque não conhece o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 6, o texto vai dizer o seguinte: pois eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Sabe o que o profeta Oséias está dizendo para o povo? Que Deus quer relacionamento, é intimidade. Porque culto, queridos, qualquer um oferece. Sacrifício qualquer um fazia. O que Deus estava querendo, não. A liturgia que Deus criou para o povo de Israel não era para se fiar na liturgia para ter o relacionamento. Era para ter relacionamento. Por isso a liturgia acontecia. Esse é o erro que nós continuamos a cometer. Nós achamos que o fato de cultuar ao Senhor
vai estabelecer a comunhão com Deus. Não, querido, a comunhão com Deus é que faz eu cultuar ao Senhor. Essa inversão tem feito com que muita gente pare no meio do caminho, porque não entendeu que o Evangelho ele é relacional, ele não é litúrgico, ele não tem a ver com aquilo que eu ofereço, ele tem a ver com aquilo que o Senhor já nos ofereceu na cruz do Calvário, o seu sangue vertido. Por isso nós somos salvos, por isso o véu foi rasgado, para que nós pudéssemos já chegar a Ele. E aí quando entendemos isso, aí Deus vai revelar os seus atributos divinos ao povo, e aí é onde entra o motivo do consolo. O Senhor é o eterno Deus, não tem começo e não tem fim. A eternidade de Deus é um mistério, é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Ele é revelado, mas ele não é compreensível. Por que não é compreensível? Como colocar na nossa mente um ser que sempre existiu e sempre vai existir? Porque a gente consegue conceber a eternidade partindo daqui, mas quando você olha para trás, se torna um problema. Aí você entra em crise, porque como é que você vai olhar para o começo? Não tem começo. Você teve começo, eu tive começo, o mundo teve começo, o universo teve começo, mas ele nunca começou, ele sempre existiu, e isso não é objeto de entendimento, porque a nossa mente não consegue compreender. E glória a Deus, porque o nosso Deus é incompreensível, porque se ele fosse compreensível, ele deixaria de ser quem ele é. É essa grandeza que as Escrituras revelam, um Deus que não é passível do nosso entendimento, é passível da nossa fé, da nossa confiança, daquilo que ele revela para conosco. E aí a palavra de Deus ainda vai dizer o seguinte: o Criador dos fins da terra. O profeta revela o Deus que criou todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e por bem dEle e para Ele. É isso que o apóstolo Paulo diz, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele estava no princípio da criação, e é maravilhoso você saber que Ele já está lá no final nos aguardando, para dizer assim: tudo que eu planejei se cumpriu conforme a minha palavra. Esse é o nosso Deus. E aí ele vai dizer uma coisa fantástica aqui: ele não se cansa e nem se fadiga. Sabe o que é isso? Poder. Eu gosto de lembrar, na verdade com saudade, do tempo que a gente tinha um vigor assim, né? Estava pronto para tudo. Não é, Montamar? Você sabe o que eu estou falando? Quando a gente era novo, né? Quando a gente tinha lá seus 25 anos, que bora, e pega e vamos. Hoje, você, dependendo do que você vai fazer. Por quê? E dependendo do tempo que a gente fica fazendo alguma coisa, tá, peraí, vamos dar um tempinho, vamos descansar, não é assim? Deus está desde a eternidade. E Jesus vai dizer assim: o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Deus trabalha o tempo todo. O universo, todo o sistema, tudo funciona porque Ele sustenta tudo pelo seu poder. E Ele não se cansa. Um Deus incansável para conosco. E não há quem esquadrinhe o seu entendimento, sabedoria e onisciência. Às vezes você escuta alguns atributos de Deus e fica perguntando: onde que está? Aqui, ó. Isaías 40 revela a sua eternidade, revela o seu poder, revela a sua soberania. Tudo aqui em Isaías 40. E aqui fala da sua sabedoria e onisciência. Quem vai esquadrinhar o seu entendimento? Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Você acha que tem um plano melhor do que o meu? Você acha que o caminho que você está escolhendo é melhor do que eu preparei para você? Escute, quando isso está sendo dito aqui, o que Deus está querendo dizer é o seguinte: olha, todas as possibilidades que você tem para uma escolha, Ele já pensou em todas. E pela sua sabedoria e pela sua onisciência, na sua onisciência Ele sabe aonde vai dar cada uma delas. E na sua sabedoria Ele escolhe a melhor delas. E por que é que a gente discute tanto com Deus sobre os planos e projetos que Ele tem para a nossa vida? Por que será que a gente acha que a gente tem uma proposta melhor do que a dele? Eu vou responder para você por quê. É porque a gente olha para o caminho e já pensa logo: eu não gostei do caminho, eu quero um caminho melhor. Querido, o caminho é lugar de passagem.
não é lugar de chegada. O que Deus propôs para você, o caminho, não tem a ver com a jornada que você vai, mas aonde você vai chegar. E esse é o projeto de Deus para a nossa vida. E aqui revela a sua sabedoria e onisciência. Mas quando nós chegamos no verso 29 até o 31, tem um texto maravilhoso aqui, não é? Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O que o poder de Deus pode fazer? Esse é o motivo da nossa esperança. O que é que Deus pode fazer por nós? E preste atenção que você está vendo um detalhe importante aqui. A palavra de Deus não está prometendo que Ele vai intervir e mudar as coisas. A palavra de Deus está prometendo que vai fortalecer você. E essa é uma questão que a gente precisa parar e pensar. O que Deus realmente quer não é que a gente caminhe por um tapete vermelho. Não é que as coisas vão mudando, que vai dando tudo certo, mas é que nós sejamos fortalecidos para enfrentar os desafios que virão, para permanecer de pé quando a crise vier, quando o vento soprar, que a gente não seja levado, mas que a gente seja como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Porque dar força ao cansado é conceder vigor, vitalidade para aquele que está abatido, exausto. Você já se sentiu assim? Eu já. Aquela coisa que diz assim, chega. Já deu? Vento mais não? Não é? A palavra de Deus está dizendo aqui o seguinte: Ele concede vigor, Ele dá força para a gente que está assim, quase parando, quase dizendo assim, chega Deus, já deu. E aí o Senhor está mostrando para o povo de Israel que diante de tudo aquilo que Deus vinha falando, já ficou desanimado só com a mensagem. Aí o Senhor vem e oferece consolo, dizendo o seguinte: olha, Ele dá força ao cansado. Aí Ele vai dizer o seguinte: multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor, aumenta a força dos fracos e desanimados. Você percebe? Deus não está falando aqui, olha, eu vou mudar a situação, eu vou fortalecer você para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Porque nós somos uma geração, irmãos, que nós gostamos de fugir da luta. Nós gostamos de fugir dos desafios. Nós não queremos que o Senhor coloque desafios diante de nós. Nós queremos que o Senhor nos vença para nós. Afinal de contas, essa mentalidade só representa aquilo que está enrustido dentro de nós, não é? É que o centro sou eu. E Deus está aqui para fazer eu chegar até lá. Deus não está aqui para fazer você chegar até lá. Deus já concedeu condição de você trilhar o caminho lá na cruz do Calvário. Agora Ele está com você, com a sua presença, com o seu poder, com a sua graça, para te sustentar, para te potencializar, para você trilhar o caminho que precisa ser trilhado. Porque neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não está dizendo que você vai vencer. Jesus está dizendo que vai te fortalecer, para você ser como um monte de Sião, que o vento vai soprar, que a terra vai tremer, mas que você vai ficar firme, porque poderoso é o Senhor para te fortalecer. É exatamente isso que está dizendo. E o profeta continua: olha, até os jovens, meninos, moços, referência de vigor e força deles, se cansam. Eles ficam fracos, fadigados. Você vai trabalhar muito tempo, cansa, né? Cansa. Vai virar concreto durante um tempo aí para você ver se não dá canseira. Não? Dá. Dá no velho, dá no novo também, não é não? Tem serviço que é só começar que já deu canseira. Não é verdade? E o profeta está reconhecendo isso. Deus está mostrando isso. Se fadigam. O se fadigar aí é o cansaço do trabalho. Tropeçam e caem. Ou seja, eles ficam cansados de trabalhar,
esse cansaço gera fragilidade, eles começam a cambalear. É isso que Deus está falando aqui. Aí vem o contraste. Por que Deus fala isso? Porque na realidade a gente é aquela pessoa que quer se reafirmar. O homem, ele, desde a tentação do Éden, ele continua acreditando que ele é quase Deus. Que ele aguenta. Que ele gosta de ter o controle. Ele vai até as últimas consequências lá, se mantendo de pé. E Deus está usando a referência aqui, olha, até o jovem, ele fica fraco, ele fica cansado. No trabalho ele vai ficar enfastiado. E diante desse enfastio, desse cansaço todo, ele fica fragilizado e ele cambaleia. E quem começa a cambalear cai. Aí o profeta vai dizer o seguinte: mas os que esperam no Senhor. Esse esperar tem o sentido de buscar, de estar reunido com. Não é simplesmente de esperar quando é que o Senhor vai vir, não. Ele vai de encontro, ele busca. E ao buscar, ele se reúne com. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando o profeta está dizendo isso, é ato de passar adiante. É tempo de crescer, é tempo de mudar a perspectiva de quem somos, para entender que a nossa força vem do Senhor, não vem de nós mesmos. E essa força é para nós passarmos, é para nós permanecermos no tempo da crise fiéis ao Senhor. Porque, queridos, fidelidade ao Senhor não é só quando as coisas vão bem, é quando vai mal. Eu entendo que fidelidade ao Senhor, eu acho que a gente precisa aprender com Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os animais não deem a sua comida, todavia eu vou me alegrar do Deus da minha salvação. Isso é fidelidade ao Senhor. Porque não é com a crise que muda a minha postura, não é com a crise que eu recuo, não é na crise que eu escondo, mas é na crise que eu revelo a minha confiança no Senhor. E essa confiança evidencia essa força que vem do Senhor para a minha vida. É importante que a gente entenda isso. Eu tenho dito, queridos, que na verdade, se a igreja de Atos fosse composta de gente como a igreja de hoje, a história seria totalmente outra. Nós temos vivido um tempo em que os crentes têm medo, estão amedrontados, se sentem inseguros, temerosos. E eu entendo que nós devemos tomar todas as precauções. Mas se tem uma coisa que o Senhor não nos deu, foi medo. O Senhor nos deu foi coragem. Eu me lembro das palavras de Jesus aqui, que elas reverberam nesse contexto. Gente com medo de ficar doente. Jesus vai dizer: vocês têm medo de morrer? Tenha medo de quem pode lançar a alma no inferno. E nós estamos com medo, irmãos. A igreja de hoje tem medo. Tudo é motivo para recuar, para se esconder, para clamar simplesmente para Deus intervir. Cadê os que confiam no Senhor, que são como montes de Sião, que não se abalam, que permanecem na sua posição, na sua firmeza, na sua fidelidade ao Senhor, independente das circunstâncias, porque é isso que o Senhor está prometendo. O Senhor está prometendo para o povo de Israel o seguinte: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, eles vão ascender, eles vão crescer, serão elevados para cima, e não encolhidos, e não escondidos. A igreja de Atos foi pautada por gente que se permitiu ser queimado vivo, mas não negou ao Senhor. Se permitiu ser lançado na arena, mas não abriu mão da presença do Senhor.
Queridos, que igreja é essa? Que com o frio se esconde, que com a pandemia se recolhe. Eu não estou querendo dizer que você deve ser displicente, ser negligente, mas nossa confiança não está em Deus, queridos. Então está na sua capacidade de se preservar. E aqui que está a sua confiança. Porque nós precisamos confiar no Senhor. É tempo de confiar no Senhor. A palavra de Deus continua dizendo o seguinte: correrão e não se cansarão, tornar-se-ão ágeis no trabalho e não ficarão cansados. Tudo isso que Deus está prometendo aqui, você acha que é para as tuas coisas? Você acha que tem a ver com as tuas crises, com os teus negócios? Tem a ver com os dele. Porque o Senhor está prometendo vitalidade, força, vigor, poder para aqueles que estão dispostos a servir, os que esperam no Senhor, os que vêm de encontro, os que se unem a Ele. Esses o Senhor vai fortalecer, esses o Senhor vai revigorar. E eu quero que você se lembre de uma coisa muito importante: a igreja marchou por causa de gente assim. O reino de Deus foi levado adiante por causa de gente que abriu mão de todas as coisas, se entregou ao Senhor, confiou e descansou e foi até o fim. Paulo é exemplo disso: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele combateu, ele foi corajoso. Vamos lembrar que quando Deus chama Josué, ele vai dizer o seguinte: olha, ser corajoso. O povo de Deus, ele precisa ter coragem porque ele tem um Deus que cuida deles. Ele tem um Deus que caminha junto, que nos fortalece. Caminharão e não se fadigarão. Vão andar, prosseguir e não enfraquecer. Eu me lembro de um escritor, e agora me fugiu o nome dele, o nome do livro também. A experiência dele é interessante, que ele era pregador, escritor, e ele já estava com a idade bem avançada. E já que ele estava com a idade bem avançada, ele chegou à conclusão seguinte: bom, eu já fiz muito para o Senhor, está na hora de eu me aposentar. E ele resolveu se aposentar, né? Ele não era pastor, embora fosse pastor, ele dava palestras, escritor, e ele começou a ficar na sua casa. Uma bela poltrona, uma TV, um jornal do lado. E ele ainda dizia assim: Senhor, eu já fiz muito, né? Agora chegou o meu tempo. E de repente Deus vai falar com ele assim: quem te deu autorização de parar? Quando foi que você achou que podia parar? Eu não liberei você. Eu não deixei você desistir. Eu não desisti, eu não parei com você. Pode levantar, arregaça a manga e vai trabalhar, meu filho. Fadigarão e não se cansarão. Este é o consolo de Deus para o seu povo. O que nós aprendemos aqui? Que a crise do cristão sempre tem a ver com a falta da visão divina. Será que ele não está vendo? Ou com a sua justiça? O Senhor é injusto, o Senhor não vai fazer nada. Mas na realidade o problema é da nossa ignorância em relação a quem Deus é. Porque se nós conhecemos ao Senhor, nós saberemos que Deus trata de todas as coisas a seu tempo, não ao meu nem ao seu. Então, muito, queridos, das crises que nós temos com Deus, tem a ver com a minha falta de conhecimento de quem Ele é. E vamos lembrar daquilo que eu já mencionei aqui em Oséias: meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Queridos, é tempo de conhecer ao Senhor. Buscai ao Senhor, vamos conhecê-lo. Nossa ignorância é resultado de nossa displicência em ouvir a sua palavra.
Porque Deus vai falar com o povo de Israel 2 vezes em Isaías 40. Não ouvistes? Quantas vezes Deus tem falado que você não tem ouvido? Quantas vezes Deus tem dito coisas e você passa desapercebido? E o que é pior, nas suas orações você ainda diz assim: o Senhor não me ouve. É você que é surdo. Porque Deus que fez o ouvido vai te ouvir. Mas você que tem 2 ouvidos não ouve o que o Espírito diz à sua vida. É tempo de atentarmos para a voz do Senhor. A palavra de Deus revela quem Ele é, a sua natureza e o que Ele é capaz de fazer, o seu poder. É por isso que Jesus vai dizer: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A palavra de Deus fala de quem Deus é e do que Ele pode fazer. O problema é que você não lê. Nós somos uma geração que tem centenas de Bíblias à disposição. Nós temos Bíblia até disponível em celular, nós temos Bíblia no computador, nós temos prateleiras e prateleiras de Bíblias de todos os tipos nas livrarias, mas o povo pode ter 15 Bíblias, mas não lê uma vez por semana sequer. Mas quer que Deus faça, quer que Deus haja, questiona Deus, porque não o conhece. Examina as Escrituras, aprenda a ler a palavra de Deus. É tempo de nos voltarmos e debruçarmos sobre as Escrituras. O nosso consolo deve vir do Deus que nos amou e foi poderoso o suficiente para nos dar vida e vigor para caminhar em um mundo caído. Esse é o nosso consolo. Você esperava que o consolo de Deus seria que Deus ia abrir a porta para você, que Deus ia abrir um mar vermelho para você passar. O consolo é você saber o que Deus já fez. Quando você lembrar da cruz, o preço da tua salvação já é consolo suficiente para você permanecer aos pés do Senhor, independentemente do vento, independentemente da crise. Porque se o Senhor morreu na cruz por você, estando você mortos em delitos e pecados, que dirá o que Deus não pode fazer por você que anda na sua presença? Esse é o consolo do povo de Israel. E nossa esperança é que subiremos como águias, somente porque esperamos, buscamos a Deus. A resposta virá. E se não vier, Ele será suficiente. Porque Cristo é suficiente na nossa vida, irmãos. Nós invertemos, parece que a resposta é melhor do que o Deus que dá a resposta. Parece que a solução é melhor do que Deus. Querido, como Abacuque vai dizer: olha, a figueira não está florescendo, não tem fruto na vide, não tem animal dando cria, mas a minha alegria vem do Senhor. Será que nós podemos dizer como Abacuque? Será que nós podemos provar deste consolo de Deus, que tem a ver com a fortaleza do Senhor nos dá para enfrentar os desafios? Alguém disse o seguinte: Senhor, não peço que me dê desafios de acordo com a minha capacidade, mas que me capacite a enfrentar os desafios que está por vir. Que o Senhor possa nos capacitar, nos fortalecer, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É tempo de Deus renovar as minhas forças, é tempo de Deus renovar as suas forças, para nós continuarmos a caminhar, porque o nosso descanso não é aqui, não é tempo de nos escondermos, não é tempo de ficarmos encolhidos, mas é tempo de nos levantarmos e proclamar que Jesus Cristo vive, que Ele reina no meu coração, que Ele me sustenta, que Ele me fortalece, que Ele faz de mim como um monte de Sião que não se abala. Porque quando a crise vem, quando os problemas vêm, todos estão temerosos, o povo de Deus se levanta e todo mundo olha e diz: por que você está tão tranquilo? É porque eu tenho a confiança no meu Deus, na minha salvação, é nele que eu espero. É isso que nós precisamos atentar para os dias de hoje. E a igreja tem sido displicente, se acovardado como todo mundo. Todo mundo está comendo, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, têm esperança, porque existe um Deus que criou todas as coisas, e nós estamos seguros nele. Esta é a palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Eu gostaria de convidar a todos a se colocarem de pé aqui. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Pastor Leonardo Ravenil tem uma frase, já faleceu, nos Estados Unidos, que eu vi uma vez ele pregando, e eu gosto de compartilhar dela. Fique com raiva de mim, mas vá para o céu.
Eu não vim trazer o que você gostaria de ouvir. Eu vim trazer o que você precisa ouvir. O que cada um de nós precisa ouvir. Porque essa palavra, antes de falar contigo, falou ao meu coração. E me despertou para confiar no Deus, que é a minha salvação. Viver que nós vivamos para o Senhor. E se nós tivermos que morrer, que morramos para o Senhor. Mas vivos ou morrendo, nós somos do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Este é o nosso consolo. Essa é a nossa certeza. E é aqui que nós devemos descansar. Glória a Deus. Queridos, nós vamos estar encerrando. Lembrando que na terça-feira nós temos a nossa célula, qualificados. Nossa irmã Misa vai estar ministrando, não é? Nessa terça-feira, na outra será a irmã Débora, e depois nós retomamos novamente, e assim vai intercalando entre nós três. Na quinta-feira, nós estamos com a nossa ministração. Quinta-feira passada nós tivemos assim, uma palavra maravilhosa que Deus nos deu. Se está na nossa página no Facebook, se você não viu, vai lá, assiste, você vai ser edificado. No domingo de manhã nós temos a nossa escola dominical às 9h10. E à noite nós estaremos aqui, com frio ou sem frio, na presença do Senhor. Amém? Vamos